O barulho ensurdecedor dos pneus cantando no asfalto cortou o silêncio da tarde como uma lâmina afiada. Joaquim Ferreira, de 72 anos, largou o punhado de milho que estava jogando para as galinhas e ergueu os olhos cansados em direção à estrada de terra que dividia sua propriedade ao meio. O som era diferente do costume. Não era o ronco familiar dos caminhões que transportavam gado ou dos carros dos vizinhos voltando da cidade. Era algo desesperado, urgente, como se alguém estivesse fugindo de algo terrível. As costas, curvadas pelo peso dos anos e do trabalho pesado, reclamaram quando ele se endireitou para enxergar melhor através da cerca de arame farpado que separava seu terreiro da pista empoeirada. Suas mãos calejadas e manchadas pelas décadas de trabalho sob o sol escaldante agarraram-se ao cabo da enxada como se ela fosse uma bengala. Desde que Conceição partira há 3 anos, deixando apenas o eco de sua risada doce e o perfume de alfazema que ainda impregnava as roupas de cama, Joaquim havia se acostumado com o silêncio. O silêncio era seu companheiro mais fiel, junto com as galinhas cacarejantes e Thor, o velho cão pastor alemão que agora dormia mais do que trabalhava. Mas aquele barulho quebrou tudo. 2 pequenas figuras apareceram correndo pela estrada, seus pezinhos descalços, levantando pequenas nuvens de poeira vermelha a cada passada desesperada. Joaquim piscou várias vezes, pensando que o sol forte estivesse brincando com sua visão já desgastada pelos anos. Não podia ser verdade. Crianças? Ali, no meio do nada, correndo como se suas vidas dependessem disso. O coração de Joaquim, que havia aprendido a bater devagar e compassado durante os longos anos de solidão, começou a acelerar dentro do peito magro. Um menino que parecia ter uns 8 anos puxava pela mão uma menina bem menor, de não mais que 5 ou 6 anos. As roupas deles estavam rasgadas e sujas, como se tivessem passado dias caminhando pela mata. O cabelo do menino grudava na testa suada e os cachinhos da menina balançavam no ritmo de sua corrida desesperada. Foi então que Joaquim viu o carro, um sedã escuro, com vidros fumês que impediam de ver quem estava dentro, surgiu logo atrás das crianças como uma sombra ameaçadora. O veículo diminuiu a velocidade, claramente seguindo os pequenos. E algo no fundo do estômago de Joaquim se contorceu de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Era medo. Medo pelas crianças que nem conhecia, mas que corriam em sua direção como se ele fosse a única esperança que tinham no mundo. Sem pensar 2 vezes, o velho fazendeiro jogou a enxada no chão e caminhou com passos firmes em direção ao portão de madeira desgastada que dava acesso à sua propriedade. Suas pernas, apesar dos anos, ainda eram capazes de se mover com determinação quando necessário. Thor levantou a cabeça peluda e rosnou baixinho, sentindo a tensão que emanava de seu dono. "Venham cá, crianças!" gritou Joaquim, abrindo o portão de par em par. Sua voz, enrouquecida pelos anos de pouco uso, saiu mais alta do que esperava. "Venham aqui, rápido!" O menino olhou para ele com olhos arregalados, claramente dividido entre o medo do desconhecido e o terror do que quer que estivesse atrás deles. Por um momento que pareceu uma eternidade, ele hesitou na estrada, puxando a irmã menor contra o peito magro. Joaquim podia ver o dilema estampado no rostinho sujo. Confiar em um estranho ou continuar correndo sem ter para onde ir. O carro escuro freou bruscamente quando viu Joaquim parado no portão. Por alguns segundos tensos, o veículo ficou parado no meio da estrada, o motor funcionando em marcha lenta como um animal selvagem, preparando-se para o ataque. Joaquim sentiu um frio na espinha, mas manteve-se firme, os braços abertos em direção às crianças. Sua mente, treinada por décadas de trabalho duro e decisões rápidas, analisava rapidamente a situação. 2 crianças em perigo, um carro suspeito e ele no meio de tudo isso. "Não tenham medo, eu não vou machucar vocês", disse Joaquim, tentando fazer sua voz soar o mais gentil possível.
A menina olhou para ele com olhos enormes, azuis como o céu de inverno, e algo dentro do peito do fazendeiro se partiu em pedaços. Havia tanto medo naquele olhar, tanto desespero, que ele sentiu as lágrimas queimarem os cantos dos olhos. O menino tomou a decisão final. Agarrando a mão da irmã com mais força, ele correu na direção de Joaquim, passando pelo portão e se jogando atrás do velho fazendeiro, como se ele fosse um escudo protetor. A menina o seguiu, seus pezinhos pequenos mal tocando o chão de terra batida do terreiro. O carro escuro acelerou violentamente, deu meia volta em uma manobra brusca que fez os pneus gritarem contra o asfalto quente e desapareceu numa nuvem de poeira e fumaça. Joaquim ficou parado por alguns minutos, observando a estrada vazia, o coração ainda batendo descompassado no peito. Quem eram aquelas pessoas? O que queriam com as crianças? E porque ele, um velho fazendeiro que mal conseguia cuidar de si mesmo, havia se metido naquela confusão. Quando finalmente se virou para olhar para os pequenos refugiados, encontrou dois pares de olhos cansados e assustados o encarando. O menino tinha o braço protetor em volta dos ombros da irmã e ambos tremiam, apesar do calor escaldante da tarde. Suas roupas estavam não apenas sujas, mas claramente usadas há dias. A camisa do menino tinha um rasgo na manga, e o vestidinho da menina estava coberto de lama seca. "Vocês estão bem?" perguntou Joaquim, agachando-se devagar para ficar na altura deles. Suas articulações reclamaram do movimento, mas ele ignorou a dor. "Ninguém vai machucar vocês aqui, prometo." O menino o estudou com olhos que pareciam velhos demais para sua idade. Havia uma maturidade perturbadora naquele rosto jovem, como se ele tivesse sido forçado a crescer rápido demais, cedo demais. A menina se escondeu ainda mais atrás do irmão, apenas seus cachinhos dourados, visíveis por cima do ombro magro dele. "Como vocês se chamam?" tentou Joaquim novamente, estendendo uma das mãos calejadas na direção deles. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O menino abriu a boca como se fosse responder, mas depois a fechou novamente, balançando a cabeça lentamente. A menina soluçou baixinho, um som que atravessou o coração de Joaquim como uma punhalada. Foi nesse momento que o fazendeiro percebeu que estava diante de algo muito maior do que havia imaginado. Essas crianças não estavam apenas perdidas ou brincando longe de casa. Havia algo profundamente errado acontecendo, algo que ele talvez não estivesse preparado para enfrentar. Mas quando olhou para aqueles rostinhos assustados, para os olhos que imploravam por segurança e proteção, Joaquim soube que não tinha escolha. "Está bem, não precisam me contar agora", disse ele, levantando-se devagar. "Que tal se a gente entrasse em casa? Vocês devem estar com fome e sede." A menina espiou por trás do irmão e acenou timidamente com a cabeça. O menino continuou desconfiado, mas a fome e o cansaço eram evidentes em seus rostinhos magros. Joaquim fez um gesto para que o seguissem e começou a caminhar em direção à casa simples de alvenaria, caiada de branco e com o telhado de telhas vermelhas que sua Conceição tanto amava. A casa havia se tornado grande demais para um homem só. Os 3 quartos ficavam vazios, ecoando passos solitários, e a cozinha, que antes fervilhava com os preparos elaborados de sua esposa, agora servia apenas para esquentar latas de sardinha e fazer café preto. Joaquim percebeu que não sabia nem por onde começar. Como se cuidava de crianças? O que elas comiam? Onde dormiriam? Mas essas perguntas práticas foram rapidamente substituídas por outras muito mais perturbadoras. Quem estava naquele carro? Por que estavam perseguindo 2 crianças indefesas? E o mais importante, elas ainda corriam perigo? Quando chegaram à varanda da frente, a menina finalmente falou. Sua voz era doce como mel, mas trêmula de medo. "O tio Mal vai voltar?" A pergunta simples fez o sangue de Joaquim gelar nas veias. Tio Mal. As crianças conheciam quem estava no carro.
Não era um estranho, era alguém da família. E se elas estavam fugindo da própria família, então a situação era muito mais grave do que ele havia imaginado. Não, minha filha, respondeu Joaquim, tentando soar mais confiante do que se sentia. Aqui vocês estão seguras. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, ele olhou mais uma vez em direção à estrada vazia e se perguntou se realmente poderia cumprir essa promessa. O que havia feito ao se meter nessa situação? E mais importante ainda, o que faria se o tio Mau realmente voltasse? Os primeiros 3 dias foram um pesadelo silencioso para Joaquim. As crianças mal falavam, moviam-se pela casa como fantasmas assombrados, e a cada ruído vindo da estrada, um caminhão passando, um carro qualquer, elas corriam para se esconder atrás do velho fazendeiro ou debaixo da mesa da cozinha. O terror em seus olhos era tão palpável que Joaquim sentia seu próprio estômago se contorcer toda vez que as via encolhidas de medo. A menina, que ainda não havia revelado seu nome, comunicava-se principalmente através de gestos e olhares. Quando tinha fome, apontava timidamente para a própria barriga. Quando estava com sede, tocava os lábios ressecados com o dedinho pequeno. Joaquim tentava adivinhar suas necessidades, mas a cada tentativa frustrada, via a frustração crescer nos olhos azuis dela, seguida sempre por lágrimas silenciosas que partiam seu coração em pedaços. O menino era ainda mais perturbador. Apesar da pouca idade, assumira o papel de protetor da irmã com uma seriedade que arrepiava a espinha de Joaquim. Não brincava, não sorria, não relaxava nem por um segundo. Dormia com um olho aberto, literalmente. Joaquim o havia flagrado várias vezes durante as madrugadas, deitado ao lado da irmã no colchão improvisado na sala, mas com os olhos fixos na porta, como se esperasse que alguém a arrombasse a qualquer momento. Meu Deus, o que fizeram com essas crianças? Murmurava Joaquim para si mesmo enquanto preparava o café da manhã no 3º dia. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a chaleira velha de alumínio. Ele nunca havia sido um homem emotivo. A vida dura no campo havia-lhe ensinado a engolir os sentimentos e seguir em frente. Mas aquelas 2 criaturas indefesas haviam despertado algo em seu peito que ele pensava ter morrido junto com Conceição. A menina apareceu na cozinha descalça, o vestidinho amarrotado grudado no corpinho magro, os cachinhos dourados despenteados, formando uma pequena coroa selvagem ao redor do rostinho pálido. Ela o observou preparar o café com curiosidade, mas quando Joaquim tentou oferecer-lhe um copo de leite morno, ela balançou a cabeça vigorosamente e recuou alguns passos. "Não gosta de leite, minha filha?" perguntou Joaquim, agachando-se para ficar na altura dela. "E de mingau? Sua avó Conceição fazia um mingau de fubá que era uma delícia." A menina o interrompeu fazendo um gesto estranho com as mãos, como se estivesse desenhando algo no ar. Joaquim franziu a testa, tentando entender. Ela repetiu o movimento, desta vez apontando para o chão de cimento queimado da cozinha. "Você quer desenhar?" perguntou ele, e pela primeira vez desde que chegara, o rostinho dela se iluminou com algo parecido com alegria. Joaquim saiu no quintal e voltou com um graveto pontudo e uma porção de terra vermelha umedecida. A menina se jogou no chão imediatamente e começou a desenhar com uma habilidade surpreendente para sua idade. As primeiras figuras eram simples: uma casa, árvores, 2 bonecos de palito que claramente representavam ela e o irmão. Mas conforme ia ganhando confiança, os desenhos se tornavam mais elaborados e perturbadores. Ela desenhou uma casa grande, muito maior que a de Joaquim, com muitas janelas e uma cerca alta ao redor. Depois, desenhou vários adultos, figuras altas e ameaçadoras, e as 2 crianças pequenas no centro, como se estivessem cercadas. Um dos desenhos mostrava um carro escuro, exatamente como aquele que as havia perseguido. E em todos os desenhos havia lágrimas, pequenos riscos que saíam dos olhos de todos os personagens.
Joaquim sentiu um nó apertando sua garganta. Aquelas crianças haviam presenciado ou vivido coisas terríveis. Isso estava ficando cada vez mais claro. Mas o que exatamente? E quem eram os adultos nos desenhos? O menino apareceu na cozinha nesse momento, como sempre silencioso como um gato. Quando viu a irmã desenhando, sua expressão endureceu ainda mais, se isso fosse possível. Ele se aproximou rapidamente e começou a apagar os desenhos com os pés, falando pela primeira vez desde que chegara. "Para, Aninha! Não pode desenhar isso!" Aninha, finalmente um nome. A menina começou a chorar e tentou proteger seus desenhos, mas o irmão foi mais rápido e apagou tudo, espalhando a terra vermelha pelo chão da cozinha. Joaquim ficou paralisado, sem saber como reagir àquela cena dolorosa. "Por que ela não pode desenhar, meu filho?" perguntou Joaquim gentilmente, colocando a mão no ombro magro do menino. O garoto o encarou com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Porque eles vão saber onde a gente está se ela desenhar." As palavras saíram como um sussurro assombrado e Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem eram eles? E por que os desenhos de uma criança poderiam revelar onde elas estavam? "Ninguém vai saber de nada", tentou tranquilizá-lo Joaquim. "Aqui é só eu, vocês e o Thor. Mais ninguém." Mas mesmo enquanto dizia isso, uma dúvida cruel crescia em sua mente. Será que realmente poderia proteger essas crianças? Ele era apenas um velho fazendeiro, sozinho no meio do nada, sem telefone, sem vizinhos próximos. Se alguém viesse procurá-las, o que poderia fazer? Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha e melancólica. Joaquim tentava manter suas atividades normais, cuidar das galinhas, regar a pequena horta, consertar cercas quebradas, mas sempre com um olho nas crianças. Elas o seguiam a uma distância segura, como dois pequenos fantasmas, observando cada movimento, cada gesto, como se estivessem tentando decifrá-lo. O menino, que finalmente revelou chamar-se Miguel, começou a ajudar com pequenas tarefas. Carregava baldes de água, que eram pesados demais para ele, mas ele insistia. Juntava ovos das galinhas, sempre com cuidado excessivo, como se cada ovo fosse feito de cristal, e varria o terreiro com uma seriedade que chegava a ser cômica, se não fosse tão triste. Aninha permanecia mais retraída, mas continuava desenhando escondido. Joaquim a flagrava, às vezes, fazendo pequenos desenhos na terra atrás da casa, sempre olhando ao redor para ter certeza de que Miguel não havia. Quando percebia que estava sendo observada, rapidamente apagava tudo e corria para longe, como se tivesse feito algo errado. Uma manhã, Joaquim acordou e não encontrou as crianças na sala onde dormiam. O pânico tomou conta dele instantaneamente. Correu pela casa gritando seus nomes, saiu no quintal, foi até a cerca da estrada. Nada. Elas haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. O coração do velho fazendeiro batia tão forte que ele chegou a se apoiar no tronco da velha mangueira para não cair. Não podia ser verdade. Não podia tê-las perdido assim, sem explicação, sem se despedir. A culpa o esmagava. Deveria ter cuidado melhor. Deveria ter percebido que algo estava errado. Deveria ter... Foi então que ouviu um soluço baixinho vindo da direção do galinheiro. Correu na direção do som e encontrou as duas crianças encolhidas atrás do pequeno galpão de madeira onde as galinhas dormiam. Estavam abraçadas, tremendo, e Aninha chorava baixinho no ombro do irmão. Miguel tinha o rosto pálido e os olhos fixos na estrada, como se tivesse visto algo terrível. "O que aconteceu?" perguntou Joaquim, agachando-se ao lado deles. "Por que vocês estão aqui escondidos?" Miguel o olhou com olhos arregalados de terror. "A gente viu um carro parecido com o do tio Mal passando na estrada", sussurrou. "Era igual, seu Joaquim, igualzinho." O sangue de Joaquim gelou. Ele olhou em direção à estrada vazia, depois de volta para as crianças aterrorizadas. "Quando foi isso?"
Agora cedo, quando o sol estava nascendo, respondeu Miguel. O carro passou devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Joaquim sentiu suas pernas ficarem bambas. Se alguém realmente estava procurando as crianças, então elas não estariam seguras em lugar nenhum. E ele, um velho de 72 anos, sozinho no meio do nada, seria capaz de protegê-las? Vocês têm certeza de que era o mesmo carro? Perguntou, tentando manter a voz calma. Aninha acenou com a cabeça, os olhos azuis cheios de lágrimas. Era o carro do tio Mau, disse com a voz trêmula. Ele vai levar a gente embora de novo, de novo. A palavra ecoou na mente de Joaquim como um sino fúnebre. Elas já haviam sido levadas antes, já haviam fugido antes. E agora estavam sendo caçadas como animais selvagens. Naquele momento, Joaquim tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importava quem fossem essas crianças, de onde viessem ou por que estavam fugindo. Elas haviam chegado até ele pedindo proteção, e ele não as abandonaria, mesmo que isso significasse enfrentar perigos que não compreendia completamente. Escutem bem, vocês dois, disse ele, colocando uma mão no ombro de cada criança. Ninguém vai levar vocês embora. Enquanto eu estiver vivo, vocês ficam aqui comigo. Entenderam? Miguel o estudou com aqueles olhos velhos demais para a sua idade. Mas e se o tio Mau voltar com mais gente? E se eles forem mais fortes que o Senhor? A pergunta simples e direta atingiu Joaquim como um soco no estômago. O menino estava certo. Se viessem várias pessoas, se trouxessem armas, se fossem realmente perigosos, o que um velho fazendeiro poderia fazer? Mas quando olhou para aqueles rostinhos assustados, para os olhos que imploravam por segurança e proteção, Joaquim soube que não tinha escolha. Teria que encontrar uma forma de protegê-los, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Então, a gente vai ter que ser mais espertos que eles, disse finalmente. Vamos pensar num plano. Mas mesmo enquanto tentava soar confiante, uma pergunta terrível martelava em sua mente. E se ele não fosse suficiente? E se, ao tentar proteger essas crianças, acabasse entregando-as exatamente nas mãos daqueles que queriam machucá-las? O som distante de um motor, chegando pela estrada, interrompeu seus pensamentos. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias quando percebeu que o som estava ficando mais próximo. E mais próximo. Até parar bem em frente ao portão de sua propriedade. O coração de Joaquim batia tão forte que ele tinha certeza de que as crianças podiam ouvi-lo. Miguel agarrou a mão da irmã e a puxou ainda mais para dentro do esconderijo atrás do galinheiro, enquanto Aninha segurava a respiração, os olhos azuis arregalados de terror puro. O som do motor permaneceu ali, parado, como uma ameaça silenciosa pairando sobre suas cabeças. Joaquim fez um gesto para que as crianças ficassem quietas e se arrastou cuidadosamente até a quina do galinheiro, de onde conseguia espiar a estrada. Seu corpo velho protestou contra os movimentos desajeitados, mas a adrenalina o mantinha alerta. O que viu o fez engolir em seco. Não era o carro escuro que havia perseguido as crianças. Era uma caminhonete branca, empoeirada, do tipo que qualquer fazendeiro da região possuía. Mas havia algo nos vidros escuros e na forma como o veículo estava posicionado, ligeiramente inclinado, como se o motorista estivesse observando a propriedade, que fez todos os seus instintos gritarem perigo. Por 5 minutos intermináveis, o carro ficou parado ali. Joaquim podia sentir olhos invisíveis percorrendo sua casa, seu terreiro, procurando por sinais de que as crianças estavam escondidas em algum lugar. O silêncio era quebrado apenas pelo cacarejo nervoso das galinhas, que pareciam sentir a tensão no ar. Finalmente, o motor rugiu de novo e a caminhonete seguiu pela estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para assentar. Joaquim ficou imóvel por mais alguns minutos, tendo certeza de que o veículo havia realmente se afastado antes de voltar para as crianças. Encontrou Miguel consolando Aninha, que chorava baixinho no ombro do irmão.
O menino tinha o rosto ainda mais pálido que antes e suas mãos pequenas tremiam visivelmente. Era eles? Perguntou Joaquim em um sussurro. Miguel balançou a cabeça. Não sei, não consegui ver direito. Mas ele hesitou, mordendo o lábio inferior. Mas a gente já viu essa caminhonete antes. O estômago de Joaquim despencou. Onde? Na casa onde a gente estava antes de fugir, respondeu Miguel, sua voz quase inaudível. O tio Mau tem vários carros e vários amigos. A revelação atingiu Joaquim como um raio. Não estavam lidando com uma pessoa apenas, mas com um grupo de pessoas que tinham recursos suficientes para ter múltiplos veículos e que claramente tinham organização o bastante para procurar as crianças sistematicamente. Miguel, disse Joaquim tentando manter a voz calma, preciso que você me conte tudo. Quem é esse tio Mau? Por que vocês fugiram? O que aconteceu na casa onde vocês moravam? O menino olhou para a irmã, depois de volta para Joaquim. Era óbvio que ele estava travando uma batalha interna entre o desejo de proteger Aninha, mantendo os segredos e a necessidade de confiar em alguém. A gente morava com a tia Lourdes, começou Miguel devagar. Ela era irmã da nossa mãe. Nossa mãe foi embora quando a Aninha era bem pequena. E nosso pai também. A tia Lourdes disse que ia cuidar da gente. Joaquim sentiu uma pontada no peito. Crianças abandonadas pelos próprios pais. Não conseguia imaginar dor maior que essa. No começo ela era legal, continuou Miguel. Mas depois apareceu o tio Mau. Ele não é tio de verdade, mas a tia Lourdes mandava a gente chamar ele assim. Ele começou a morar na casa e as coisas ficaram ruins. Aninha soluçou mais alto e se encolheu ainda mais no ombro do irmão. Miguel a abraçou protetoramente antes de continuar. Ele gritava muito. Com a gente, com a tia Lourdes. E depois começou a machucar a tia Lourdes. A gente ouvia ela chorando de noite. A voz de Miguel falhou um pouco. A Aninha ficava com muito medo e não conseguia dormir. Joaquim cerrou os punhos. Violência doméstica. Crianças testemunhando agressões. Seu sangue fervia só de pensar no que aqueles pequenos haviam presenciado. E por que vocês fugiram? Perguntou gentilmente. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a parte mais difícil. Uma noite, a gente ouviu o tio Mau falando no telefone. Ele disse que ia mandar a gente para longe, para uma casa onde tinha outras crianças. Disse que lá a gente ia trabalhar para pagar nossa comida e nossa cama. As palavras atingiram Joaquim como um martelo. Trabalho infantil. Possivelmente algo ainda pior. Sua mente lutava para processar a monstruosidade do que estava ouvindo. A tia Lourdes tentou proteger a gente, continuou Miguel, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela brigou com ele. Disse que não ia deixar ele levar a gente. Mas ele bateu nela. Bateu muito. E depois disse que se ela não deixasse, ele ia machucar a gente também. Aninha começou a chorar mais alto. E Joaquim sentiu suas próprias lágrimas queimarem os olhos. Que tipo de monstro ameaçava crianças indefesas? Foi quando a gente fugiu, finalizou Miguel. A tia Lourdes deixou a porta dos fundos aberta e acenou para a gente sair correndo. A gente correu pela mata por 2 dias até chegar na estrada. E foi quando o tio Mau nos viu e começou a perseguir a gente de carro. O quebra-cabeças estava começando a se formar na mente de Joaquim. E a imagem que emergia era mais sombria do que ele havia imaginado. Essas crianças haviam escapado de uma situação de abuso e possível tráfico. E agora estavam sendo caçadas por pessoas que claramente não tinham escrúpulos. A tia Lourdes, perguntou Joaquim cuidadosamente. Onde ela está agora? Miguel balançou a cabeça. Não sabemos. Depois que a gente fugiu, nunca mais vimos ela, mas... Ele hesitou. Mas o quê? Mas a gente tem medo de que o tio Mau tenha machucado ela por causa da nossa fuga.
O peso dessa possibilidade esmagou Joaquim. Uma mulher possivelmente ferida ou pior por ter tentado proteger duas crianças. E essas mesmas crianças agora carregavam a culpa de terem possivelmente causado sofrimento à única pessoa que tentara protegê-las. Não foi culpa de vocês, disse Joaquim firmemente. Nada do que aconteceu foi culpa de vocês. Vocês são crianças. Vocês fizeram o que podiam para se proteger. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, ele sabia que elas não eram suficientes para apagar a culpa e o trauma que essas crianças carregavam. Como duas pessoas tão pequenas conseguiriam superar tudo que haviam vivido? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de medo e paranoia. Joaquim instalou uma rotina de vigilância, sempre atento a qualquer som vindo da estrada. Pediu às crianças que ficassem sempre próximas à casa e nunca se afastassem além da cerca dos fundos. Thor, o velho pastor alemão, parecia ter percebido a tensão e havia voltado a fazer suas rondas noturnas, algo que não fazia há anos. Miguel se tornou ainda mais protetor com Aninha, se isso fosse possível. Ele a seguia por toda parte, dormia com o corpo posicionado entre ela e a porta e saltava a cada ruído inesperado. Joaquim percebeu que o menino mal comia, sempre dando sua porção de comida para a irmã primeiro, certificando-se de que ela estivesse alimentada antes de pensar em si mesmo. Aninha, por sua vez, havia parado completamente de desenhar. Sempre que Joaquim oferecia gravetos e terra, ela balançava a cabeça violentamente e corria para se esconder. Era como se o trauma tivesse roubado dela, até mesmo essa pequena forma de expressão. Uma manhã, Joaquim acordou com um sentimento estranho de que algo havia mudado. A casa estava silenciosa demais. Levantou-se rapidamente e foi verificar as crianças na sala. Estavam dormindo, mas mesmo no sono pareciam inquietas. Aninha murmurava algo ininteligível e Miguel tinha o senho franzido, como se estivesse lutando contra pesadelos. Foi então que ele ouviu vozes, baixas, sussurradas, vindas da direção da estrada. Joaquim sentiu o sangue gelar. Eram pelo menos duas pessoas, conversando em tom conspiratório. Não conseguia distinguir as palavras, mas havia algo na cadência das vozes que o fez ter certeza. Eles haviam encontrado as crianças. Correu silenciosamente até a janela da frente e espiou através da cortina desbotada. Duas figuras masculinas estavam paradas perto do portão, apontando na direção da casa. Um deles segurava o que parecia ser uma fotografia. O pânico tomou conta de Joaquim. Tinham fotografias das crianças, sabiam exatamente por quem procurar, e agora estavam ali, na porta de sua casa, planejando Deus sabia o quê. Voltou correndo para a sala e balançou gentilmente os ombros de Miguel. O menino acordou instantaneamente com os olhos já alerta, uma reação que partiu o coração de Joaquim. Nenhuma criança deveria acordar sempre em estado de alerta. Miguel! Sussurrou Joaquim urgentemente. Eles estão aqui. Precisamos esconder vocês. O rosto do menino empalideceu instantaneamente. Ele acordou Aninha com cuidado e ela abriu os olhos, já sabendo que algo estava errado. Era como se eles tivessem desenvolvido um sexto sentido para o perigo. Onde? Perguntou Miguel, já se levantando e ajudando a irmã. Joaquim pensou rapidamente. A casa era pequena e simples. Não havia sótão, porão ou esconderijos elaborados, mas havia o paiol nos fundos, onde guardava ração para as galinhas e algumas ferramentas velhas. Venham, sussurrou, guiando as crianças pela porta dos fundos. Correram agachados pelo quintal, Thor os seguindo silenciosamente, como se entendesse a gravidade da situação. Joaquim abriu a porta do paiol e empurrou as crianças para dentro, junto com o cão. Fiquem aqui e não façam barulho nenhum, instruiu em um sussurro. Não saiam até eu voltar buscar vocês, Miguel acenou, puxando Aninha para o fundo do paiol, atrás de uns sacos de milho. Joaquim fechou a porta cuidadosamente e voltou para a casa,
tentando parecer natural. Não havia passado nem 2 minutos quando bateram na porta da frente. Não eram batidas educadas de visita. Eram golpes fortes, impacientes, autoritários. Joaquim respirou fundo, alisou os cabelos grisalhos e foi abrir a porta, tentando parecer um velho fazendeiro sonolento que acabara de acordar. Do outro lado estavam 2 homens que fizeram seu sangue gelar. Um era alto e magro, com cicatrizes no rosto e olhos frios como pedra. O outro era mais baixo, mas musculoso, com tatuagens subindo pelo pescoço. Ambos tinham a aparência de quem não hesitaria em usar violência para conseguir o que queriam. "Bom dia", disse o mais alto, mas sua voz não tinha nada de cordial. "Estamos procurando 2 crianças que fugiram de casa, um menino e uma menina. Você por acaso viu alguma coisa?" Joaquim tentou manter a expressão neutra, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo. "Crianças?", repetiu, coçando a cabeça como se estivesse confuso. "Não, não vi criança nenhuma por aqui. Moro sozinho, só eu e minhas galinhas." O homem mais baixo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Joaquim de forma intimidadora. "Tem certeza, velho? Porque alguém disse que viu 2 crianças correndo na direção da sua propriedade alguns dias atrás." A ameaça estava clara na voz dele. Joaquim engoliu em seco, mas manteve-se firme. "Rapaz, eu tenho 72 anos e vista cansada. Se tivesse visto criança por aqui, com certeza me lembraria." Os 2 homens se entreolharam. O mais alto sacou uma fotografia do bolso e a mostrou para Joaquim. Era uma foto de Miguel e Aninha, claramente tirada sem que soubessem. Eles pareciam mais novos na foto e mais felizes, provavelmente de quando ainda viviam com a tia Lourdes, antes do tio mau aparecer. "Essas são as crianças", disse o homem. "Se você as vir, é melhor nos avisar imediatamente. Elas são perigosas. Perigosas." Joaquim quase riu da absurdidade, se não estivesse tão aterrorizado. Como 2 crianças traumatizadas poderiam ser perigosas para alguém? "Perigosas como?", perguntou, tentando soar apenas curioso. "Elas mentem", respondeu o homem baixo. "Inventam histórias. Fazem acusações falsas contra pessoas de bem. Por isso fugiram, para não enfrentar as consequências das mentiras que contaram." Joaquim sentiu náusea. Eles estavam invertendo a situação, fazendo as crianças parecerem vilãs quando eram claramente as vítimas. Era uma manipulação cruel que o deixou ainda mais determinado a proteger Miguel e Aninha. "Bom, se eu vir alguma coisa, dou um jeito de avisar vocês", mentiu Joaquim. "É melhor mesmo", disse o homem alto, entregando-lhe um papel com um número de telefone. "E só para ter certeza, você se importa se dermos uma olhada ao redor da sua propriedade?" O coração de Joaquim parou. Se eles procurassem, encontrariam as crianças em questão de minutos. O paiol era óbvio demais. Por que não havia pensado num esconderijo melhor? "Claro", disse, tentando soar despreocupado. "Fiquem à vontade. Só que não tem muito o que ver aqui. É só uma fazenda simples." Os homens começaram a caminhar pelo terreiro e Joaquim os seguiu, tentando desesperadamente pensar numa forma de desviá-los do paiol. Cada passo na direção dos fundos da propriedade era como uma punhalada em seu coração. Foi quando Thor apareceu. O velho pastor alemão emergiu dos fundos da propriedade, latindo furiosamente, os pelos do pescoço eriçados e os dentes à mostra. Joaquim nunca havia ficado tão aliviado de ver Thor em estado de alerta. O cão correu diretamente para os 2 homens, parando a poucos metros deles e mantendo uma postura ameaçadora que fez ambos recuarem instintivamente. "Calma aí, Thor", disse Joaquim, fingindo estar irritado com o animal. "Desculpem, ele não gosta de estranhos. Fica meio agressivo quando tem gente nova na propriedade." Na verdade, Thor estava sendo dirigido por um instinto que Joaquim conhecia bem. O cão sempre havia sido protetor, mas havia algo na postura daqueles homens que o deixava especialmente agressivo.
Animais sentem o perigo antes dos humanos, e Thor claramente sentia que aquelas pessoas representavam uma ameaça. "Prendam esse cachorro", ordenou o homem mais alto, mas havia nervosismo em sua voz. "Ele não vai atacar se vocês não fizerem movimentos bruscos", mentiu Joaquim. "Mas talvez seja melhor vocês continuarem a busca de vocês em outro lugar. Thor não vai sossegar enquanto vocês estiverem aqui." Os dois homens se entreolharam novamente. Era óbvio que não queriam lidar com um cão grande e agressivo, especialmente se não tinham certeza de que as crianças estavam realmente ali. "Está bem, velho", disse o mais baixo, claramente irritado. "Mas se descobrirmos que você está mentindo..." Ele deixou a ameaça no ar, mas o recado estava claro. "Não tenho motivo para mentir", respondeu Joaquim, mantendo Thor entre ele e os visitantes indesejados. "Se eu visse duas crianças perdidas, com certeza tentaria ajudar. Não sou desumano." Os homens caminharam de volta para o portão, mas não antes de dar uma última olhada ao redor da propriedade. Joaquim segurou a respiração quando os olhos do mais alto se detiveram por um momento no paiol. Por alguns segundos eternos, pareceu que ele ia insistir em verificar a construção. Mas Thor rosnou baixinho, dando um passo na direção deles, e isso foi o suficiente para fazê-los desistir. "Lembrem-se do que conversamos", disse o homem alto, acenando com o papel do telefone. "Qualquer coisa vocês nos ligam." Joaquim acenou e ficou parado no terreiro até a caminhonete branca desaparecer completamente pela estrada. Apenas quando o som do motor se dissipou por completo, ele correu para o paiol, Thor o seguindo de perto. Encontrou Miguel e Aninha encolhidos atrás dos sacos de milho, ambos tremendo violentamente. Aninha havia urinado nas roupas de tanto medo e Miguel a abraçava protetoramente, sussurrando palavras de consolo no ouvido da irmã. "Já foram embora", disse Joaquim suavemente, estendendo os braços para eles. "Vocês estão seguros." Mas quando Miguel o olhou, havia algo novo em seus olhos, uma desconfiança que não existia antes. "O senhor falou com eles", disse o menino, sua voz carregada de acusação. A gente ouviu. O coração de Joaquim se partiu. As crianças haviam escutado a conversa e interpretado como traição. Não entendiam que ele estava tentando protegê-las. "Miguel, eu tive que conversar com eles para não levantar suspeitas", explicou Joaquim pacientemente. "Se eu me recusasse a falar ou agisse de forma estranha, eles saberiam que vocês estão aqui. Mas o senhor mentiu", insistiu Miguel. "O senhor disse que não tinha visto a gente." "Exatamente. Eu menti para proteger vocês." Miguel pareceu processar essa informação por alguns segundos. Sua experiência de vida havia lhe ensinado que adultos mentiam, mas sempre para prejudicar, nunca para proteger. O conceito de uma mentira protetiva era novo para ele. "Eles vão voltar?" perguntou finalmente. "Não sei", admitiu Joaquim honestamente. "Mas enquanto eu estiver vivo, ninguém vai levar vocês daqui." Aninha começou a chorar baixinho, e Joaquim percebeu que ela havia se traumatizado ainda mais com o episódio. A menina, que já mal falava agora, parecia ter regredido ainda mais, encolhendo-se sempre que alguém fazia um movimento muito rápido. Os dias seguintes foram uma agonia silenciosa. Joaquim mantinha as crianças dentro de casa o máximo possível, e quando precisavam sair, era sempre com extrema cautela. Miguel havia desenvolvido um sistema complexo de sinais com a irmã, gestos discretos que indicavam quando se mover, quando se esconder, quando ficar imóvel. Era impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo ver duas crianças tão pequenas com esse nível de coordenação para fugir do perigo. A rotina da fazenda foi completamente alterada. Joaquim não conseguia mais cuidar adequadamente dos animais porque não podia se afastar da casa por muito tempo. As galinhas começaram a botar menos ovos, e a pequena horta que Conceição havia plantado anos atrás começou a definhar por falta de cuidados. Mas o pior
era ver o estado emocional das crianças se deteriorando a cada dia. Miguel, que já era sério demais para sua idade, tornou-se quase um adulto em miniatura, assumindo responsabilidades que não deveria ter. Ele checava as janelas várias vezes por dia, testava as fechaduras e havia começado a dormir com uma das facas da cozinha escondida debaixo do travesseiro. Aninha, por sua vez, havia parado de comer adequadamente. Joaquim tentava de tudo, preparava os pratos mais apetitosos que conseguia com os ingredientes simples que tinha. Contava histórias durante as refeições, até mesmo deixava Thor fazer palhaçadas para tentar fazê-la sorrir. Nada funcionava. E menina apenas beliscava a comida, sempre olhando nervosamente para as janelas, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Uma noite, Joaquim acordou com o som de choro baixinho vindo da sala. Encontrou Aninha sentada no chão, desenhando freneticamente na terra que havia trazido de fora. Mas seus desenhos agora eram diferentes. Não eram mais casas ou pessoas. Eram rabiscos violentos, linhas que se cruzavam e se chocavam, formando padrões caóticos que pareciam gritos silenciosos de desespero. Aninha, chamou Joaquim suavemente. A menina olhou para ele com olhos vazios, como se não o reconhecesse. Depois voltou a desenhar, suas pequenas mãos movendo-se compulsivamente, criando figuras que pareciam pesadelos materializados. Miguel apareceu na porta da sala, esfregando os olhos sonolentos. Quando viu a irmã desenhando, sua expressão endureceu. Ela faz isso quando fica muito assustada, explicou para Joaquim. Começou depois que o tio Mal chegou na nossa casa. A tia Lourdes dizia que era porque ela não conseguia falar sobre as coisas ruins, então desenhava. Joaquim se ajoelhou ao lado de Aninha e tentou interpretar os desenhos. Havia figuras que pareciam carros, outras que poderiam ser pessoas, e muitas linhas que sugeriam movimento rápido, fuga, perseguição. Aninha, disse ele gentilmente, você quer me contar o que está desenhando? A menina o olhou por um momento, depois apontou para um dos desenhos. Era uma figura pequena, cercada por várias figuras maiores. Joaquim sentiu um nó na garganta quando percebeu que provavelmente representava ela mesma, sendo cercada por adultos ameaçadores. Eles machucaram você, minha filha? Perguntou Joaquim, tentando manter a voz calma. Aninha balançou a cabeça, mas depois apontou para Miguel. Joaquim olhou para o menino que havia ficado tenso. O que aconteceu com o Miguel? Insistiu Joaquim. Foi Miguel quem respondeu, sua voz quase um sussurro. O tio Mal disse que se a gente não obedecesse, ele ia mandar a gente para um lugar onde tinha outras crianças que trabalhavam o dia todo e apanhavam quando não trabalhavam direito. As palavras atingiram Joaquim como socos no estômago. Trabalho infantil, exploração, possivelmente coisas ainda piores. Como alguém podia ameaçar crianças com tamanha crueldade? E a tia Lourdes deixava isso acontecer? Perguntou, tentando entender a dinâmica daquela casa. A tia Lourdes também tinha medo dele, respondeu Miguel. Ele batia nela quando ela tentava nos proteger. Uma vez ela tentou ligar para a polícia, mas ele quebrou o telefone e disse que se ela tentasse de novo, ia machucar a gente. Joaquim fechou os olhos, tentando processar toda aquela informação. Essas crianças haviam vivido em um ambiente de terror constante, testemunhando violência doméstica e sendo ameaçadas com coisas inimagináveis. Como elas conseguiriam se recuperar de tanto trauma? Por isso a gente fugiu, continuou Miguel. A tia Lourdes disse que não aguentava mais ver a gente sofrendo. Ela fez um plano. Ia fingir que estava doente para o tio Mal sair para comprar remédio, e enquanto ele estava fora, a gente ia fugir. E funcionou? Perguntou Joaquim. Miguel balançou a cabeça. Mais ou menos. A gente conseguiu sair de casa, mas ele voltou mais cedo do que esperávamos. Viu a gente correndo e veio atrás de carro.
Aninha começou a desenhar mais freneticamente, e Joaquim percebeu que ela estava revivendo a fuga através dos desenhos. Pequenas figuras correndo, um carro grande as perseguindo, árvores e mata ao redor. "Quanto tempo vocês correram?" perguntou Joaquim. "2 dias", respondeu Miguel. "A gente se escondeu na mata durante a noite. Aninha machucou o pé em um espinho e a gente não tinha nada para comer. Só bebia a água de um riacho que encontramos." Joaquim olhou para os pezinhos de Aninha e notou pequenas cicatrizes que não havia percebido antes. 2 crianças, sozinhas na mata por 2 dias, fugindo de pessoas que queriam machucá-las. A imagem era tão dolorosa que ele sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Vocês foram muito corajosos", disse ele, tocando gentilmente o ombro de Miguel. "Muito corajosos." Miguel o olhou com aqueles olhos velhos demais para sua idade. Corajosos ou não, eles encontraram a gente e vão continuar procurando até levar a gente embora. A afirmação sombria ecoou na sala silenciosa. Joaquim sabia que o menino estava certo. Pessoas que haviam investido tempo e recursos para rastrear 2 crianças até ali não desistiriam facilmente. "Miguel", disse Joaquim cuidadosamente, "você sabe por que eles querem tanto levar vocês embora? Por que não podem simplesmente deixar vocês em paz?" O menino hesitou por um longo tempo antes de responder. "A gente ouviu uma conversa. O tio Mau estava falando com outros homens sobre dinheiro. Disse que crianças como a gente valiam muito dinheiro para certas pessoas." O sangue de Joaquim gelou completamente. Tráfico de crianças. Era isso. Eles não estavam lidando simplesmente com um homem violento, mas com uma rede organizada que comercializava crianças. "Que tipo de pessoas?" perguntou, embora tivesse medo da resposta. "Não sabemos direito", admitiu Miguel. "Mas a gente ouviu palavras como trabalho pesado, fazendas longe da cidade, lugares onde ninguém fazia perguntas." Joaquim sentiu náusea. Escravidão infantil em fazendas isoladas. Crianças tratadas como mercadoria, vendidas para trabalhar em condições desumanas, longe de qualquer proteção ou fiscalização. "Por isso, eles querem tanto a gente de volta", continuou Miguel. "A gente é dinheiro para eles." A simplicidade cruel da explicação atingiu Joaquim como um tiro. Para aqueles homens, Miguel e Aninha não eram pessoas, eram produtos, mercadorias valiosas que haviam fugido e precisavam ser recuperadas. Aninha havia parado de desenhar e agora olhava fixamente para Joaquim, como se estivesse tentando avaliar se ele realmente entendia a gravidade da situação. Nos olhos azuis da menina, ele viu não apenas medo, mas uma resignação terrível. Como se ela já tivesse aceito que seria capturada eventualmente. "Ninguém vai levar vocês", disse Joaquim com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. "Eu não vou deixar." "Mas o senhor é só uma pessoa", respondeu Miguel pragmaticamente. "Eles são muitos, e eles têm carros, dinheiro, armas provavelmente." A verdade nua e crua da observação do menino foi como um soco no estômago de Joaquim. Ele era realmente apenas um velho fazendeiro, sozinho, sem recursos significativos, enfrentando o que parecia ser uma organização criminosa estruturada. Mas quando olhou para aqueles 2 rostinhos que o observavam com uma mistura de esperança e desespero, Joaquim soube que não tinha escolha. Tinha que encontrar uma forma de protegê-los, mesmo que isso custasse tudo que tinha. Foi nesse momento que ouviram o som de vários carros se aproximando pela estrada. Desta vez, não era apenas um veículo. Eram pelo menos 3, talvez 4, pelos ruídos de motores que se aproximavam rapidamente. E ao contrário das outras vezes, eles não diminuíram a velocidade ao passar pela propriedade. Eles pararam. Miguel agarrou a mão de Aninha e a puxou para perto de Joaquim. Thor começou a latir furiosamente do lado de fora e o som de porteiras de carros batendo ecoou pela noite silenciosa. "Eles voltaram",
sussurrou Miguel, o terror absoluto estampado em seu rosto. E desta vez trouxeram mais gente. Joaquim olhou pelas frestas da cortina e sentiu seu coração parar. Não eram apenas os 2 homens de antes. Havia pelo menos 6 pessoas do lado de fora, todas com a postura de quem estava acostumado a conseguir o que queria pela força. E uma delas segurava uma lanterna poderosa que começou a varrer toda a propriedade, procurando sistematicamente por sinais das crianças escondidas. O feixe da lanterna cortou a escuridão como uma lâmina, varrendo sistematicamente cada canto da propriedade. Joaquim puxou Miguel e Aninha para longe da janela, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Do lado de fora, vozes masculinas conversavam em tons baixos, mas urgentes, coordenando o que claramente era uma busca organizada. "Vocês 2 ficam aqui", sussurrou Joaquim para as crianças, guiando-as para o banheiro pequeno nos fundos da casa, o cômodo mais distante da porta da frente. "Se acontecer alguma coisa comigo, vocês correm para a mata atrás da casa e não param de correr até chegar na cidade. Entenderam?" Miguel acenou, mas seus olhos estavam vidrados de terror. Aninha se agarrou na perna de Joaquim como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava ao seu redor. "Não deixa eles levarem a gente", implorou Miguel, sua voz quebrada. "Por favor, seu Joaquim. A gente prefere morrer a voltar para aquele lugar." As palavras atingiram Joaquim como um tiro. Uma criança de 8 anos falando sobre preferir a morte à captura. Que tipo de horrores eles haviam presenciado para chegarem a esse ponto? Batidas violentas na porta da frente interromperam seus pensamentos. Não eram batidas educadas desta vez. Eram golpes que faziam a madeira velha tremer nas dobradiças. "Sabemos que vocês estão aí dentro", gritou uma voz do lado de fora. Era o homem alto da manhã anterior, mas agora havia uma agressividade em seu tom que não existia antes. "Abram a porta ou vamos arrombar." Joaquim respirou fundo, beijou a testa de cada criança e sussurrou: "Eu amo vocês. Lembrem-se disso." Caminhou até a porta da frente com as pernas bambas, tentando formular um plano. Não tinha armas, não tinha como pedir ajuda. O telefone mais próximo ficava na cidade, a quilômetros de distância. Tinha apenas sua coragem de velho teimoso e a determinação de proteger 2 crianças que haviam se tornado sua família em questão de dias. Abriu a porta devagar, fingindo estar sonolento e confuso. "Que barulho é esse? São vocês de novo?" Desta vez, havia 6 homens. Além dos 2 da manhã, havia 4 outros que Joaquim nunca tinha visto. Todos tinham a mesma aparência ameaçadora. Roupas escuras, postura agressiva, olhos frios que não demonstravam nenhuma humanidade. "Chega de brincadeira, velho", disse o homem alto empurrando Joaquim e entrando na casa sem cerimônia. "Sabemos que as crianças estão aqui. Alguém na cidade viu elas correndo na direção da sua fazenda." O coração de Joaquim afundou. Alguém havia visto Miguel e Aninha e entregado a informação. A pequena esperança de que pudesse convencê-los de que as crianças não estavam ali desapareceu instantaneamente. "Não sei do que vocês estão falando", tentou Joaquim, mas sua voz tremeu ligeiramente. O homem mais baixo deu um tapa no rosto de Joaquim, que fez o velho fazendeiro cambalear. "Pare de mentir! Onde elas estão?" A dor física foi nada comparada à humilhação e ao medo. Joaquim tocou a face que ardia, tentando manter a composura. Se eles estavam dispostos a usar violência contra ele, o que fariam com as crianças? "Procurem a casa toda", ordenou o líder aos outros homens. "Elas têm que estar aqui em algum lugar." Os homens se espalharam pela casa pequena como uma praga, virando móveis, abrindo armários, verificando debaixo das camas. Joaquim rezou silenciosamente para que Miguel e Aninha tivessem tido a sabedoria de sair pela janela do banheiro e correr para a mata, como ele havia instruído.
Mas seus piores medos se confirmaram quando um grito de triunfo veio da direção dos fundos da casa. Encontrei elas! O homem mais novo do grupo apareceu arrastando Miguel pelo braço, enquanto Aninha corria atrás, chorando e tentando agarrar o irmão. O menino havia tentado proteger a irmã até o último segundo, colocando o próprio corpo entre ela e o agressor. Não! Gritou Joaquim, tentando se mover na direção das crianças, mas o homem alto o segurou firmemente pelo braço. Finalmente! Disse o líder, olhando para as crianças como se fossem objetos recuperados. Vocês duas causaram muito trabalho para muita gente. Miguel olhou diretamente para ele e, mesmo sendo apenas uma criança, havia uma dignidade em sua postura que impressionou Joaquim. A gente não vai voltar, disse o menino com uma coragem que partiu o coração do velho fazendeiro. Vocês vão ter que nos arrastar. O homem baixo riu cruelmente. Não precisa arrastar ninguém, garoto. Vocês vão vir por bem, ou seu amigo velhinho aqui vai sofrer as consequências. Para demonstrar o ponto, ele segurou Joaquim pelo pescoço e apertou levemente. O velho fazendeiro tentou se soltar, mas a diferença de força era gritante. Não machuquem ele! Gritou Miguel, correndo na direção de Joaquim. Ele não fez nada, só cuidou da gente. Exatamente o problema, respondeu o líder. Ele se meteu onde não foi chamado. Aninha começou a chorar mais alto, um som que dilacerava a alma de qualquer um que tivesse um pingo de humanidade. Mas aqueles homens pareciam imunes ao sofrimento que estavam causando. O que vocês vão fazer com ele? Perguntou Miguel, claramente tentando negociar a segurança de Joaquim. Depende de vocês, respondeu o homem alto. Se vierem sem dar trabalho, talvez a gente deixe o velho em paz. Se continuarem sendo teimosas... Ele não precisou terminar a frase. A ameaça estava clara. Miguel olhou para Aninha, depois para Joaquim, e o velho fazendeiro viu o momento exato em que o menino tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele ia se entregar para proteger o homem que havia tentado salvá-los. Está bem, disse Miguel pegando a mão de Aninha. A gente vai com vocês, mas deixem ele em paz. Miguel, não! Gritou Joaquim, tentando se soltar do homem que o segurava. Não façam isso! Fujam! Mas era tarde demais. 2 dos homens já haviam agarrado as crianças e, mesmo com elas não resistindo, usavam força desnecessária, segurando-as pelos braços de forma que claramente causava dor. Vocês são monstros, cuspiu Joaquim, sua voz carregada de ódio. São crianças indefesas. São mercadoria, corrigiu o líder friamente. Mercadoria valiosa que fugiu e agora foi recuperada. A forma casual como ele se referia às crianças como objetos foi o que quebrou algo dentro de Joaquim. Toda a raiva, toda a impotência, toda a dor de ver aqueles pequenos serem tratados como animais se transformou em uma fúria que ele não sabia que ainda possuía. Com um movimento surpreendentemente rápido para sua idade, ele se livrou do homem que o segurava, correu até a cozinha e voltou empunhando uma faca de cozinha. Soltem elas agora! Rugiu, apontando a lâmina na direção dos sequestradores. Os homens riram, mas havia nervosismo no riso. Um velho desesperado com uma faca ainda era perigoso, especialmente se não tivesse nada a perder. Calma, velhinho, disse o líder, sacando uma pistola da cintura. Você não vai querer fazer isso. A arma mudou completamente a dinâmica da situação. Joaquim olhou para o cano da pistola, depois para as crianças que o observavam com olhos arregalados e percebeu que havia chegado ao fim da linha. Não tinha como enfrentar homens armados com apenas uma faca de cozinha. Por favor, disse ele baixando a arma improvisada. Elas são só crianças. Deixem elas comigo. Eu cuido delas. Vocês nunca mais vão ter problemas. Não é assim que funciona, respondeu o homem armado. Elas já custaram muito dinheiro e muito tempo para muita gente. Agora vão trabalhar para pagar essa dívida. Trabalhar onde? Perguntou Joaquim, embora tivesse medo da resposta.
Lugares onde crianças obedientes são necessárias, respondeu vagamente o líder. Fazendas remotas, fábricas que não fazem muitas perguntas, famílias que precisam de ajuda doméstica e não se importam em pagar bem pela discrição. As implicações das palavras fizeram Joaquim sentir náusea. Escravidão moderna, trabalho infantil, possivelmente coisas ainda piores. E ele não podia fazer nada para impedir. Vamos logo, ordenou o líder. Já perdemos tempo demais aqui. Os homens começaram a arrastar as crianças em direção à porta. Miguel não resistia mais, mas Aninha começou a gritar e se debater, estendendo os bracinhos na direção de Joaquim. Seu Joaquim! Seu Joaquim! Gritava ela, usando mais palavras do que havia usado desde que chegara à fazenda. Não deixa eles levarem a gente. O desespero na voz dela foi como uma punhalada no coração de Joaquim. Ele tentou correr atrás delas, mas o homem da pistola bloqueou seu caminho. Se você tentar nos seguir ou chamar alguém, disse o homem, a gente volta e mata você. E depois as crianças vão sofrer ainda mais por sua causa, entendeu? Joaquim acenou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Estava assistindo duas crianças que amava serem levadas para um destino terrível e não podia fazer absolutamente nada para impedir. Os homens saíram da casa carregando Miguel e Aninha para os carros. Joaquim correu até a janela e viu as crianças serem empurradas para dentro de um dos veículos. Miguel tentava consolar Aninha, que chorava desesperadamente, e através da janela do carro, o menino olhou uma última vez para a casa. Mesmo à distância, Joaquim podia ver as lágrimas no rosto de Miguel, e pior ainda, podia ver a resignação. O menino havia desistido, havia perdido a esperança. Os carros arrancaram com tudo, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para assentar. Quando finalmente assentou, Joaquim estava sozinho novamente. Sozinho com Thor, que havia se escondido durante toda a invasão, e com uma casa que de repente parecia grande demais e silenciosa demais. Joaquim se deixou cair no chão da sala, a dor no peito tão intensa que mal conseguia respirar. Em uma questão de dias, aquelas crianças haviam se tornado sua razão de viver. Haviam dado propósito à sua existência solitária, haviam enchido sua casa de vida e esperança. E agora haviam sido arrancadas dele da forma mais cruel possível. Thor se aproximou e deitou a cabeça no colo de Joaquim, sentindo a tristeza de seu dono. O velho fazendeiro acariciou o pelo do cão automaticamente, mas sua mente estava longe, imaginando o que estava acontecendo com Miguel e Aninha naquele exato momento. Estava tudo perdido? Havia alguma forma de salvá-las ainda? Foi quando seus olhos notaram algo no chão da sala. Um pequeno pedaço de papel que havia caído do bolso de um dos homens durante a confusão. Joaquim o pegou com mãos trêmulas e viu que era um recibo de combustível. Posto Estrela do Norte, rodovia 357, Câmara 23. Não era muito, mas era alguma coisa. Uma pista sobre para onde as crianças haviam sido levadas. E mesmo que fosse sua última ação na vida, Joaquim ia seguir essa pista, porque Miguel e Aninha não eram apenas duas crianças perdidas para ele. Elas eram sua família, e ele não abandonaria sua família sem lutar. Joaquim passou a madrugada inteira sentado no chão da sala, segurando o recibo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Thor permaneceu ao seu lado, ocasionalmente lambendo as lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado do velho fazendeiro. A casa estava em completa desordem após a invasão, móveis virados, gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão, mas Joaquim não tinha energia para arrumar nada. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas janelas, ele finalmente se levantou com dificuldade. Suas articulações reclamaram do tempo passado no chão frio, mas a dor física era insignificante comparada à angústia que consumia seu peito. Olhou ao redor da casa vazia, para os colchões onde as crianças dormiam,
para os brinquedos improvisados que Miguel havia feito com gravetos e barbante. 2 dias. Elas haviam estado ali apenas alguns dias, mas haviam preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. E agora esse vazio havia voltado, maior e mais doloroso do que antes. Mas Joaquim não era o tipo de homem que desistia facilmente. 72 anos de vida dura no campo haviam lhe ensinado que quando as coisas ficavam difíceis, a única opção era lutar ainda mais. Guardou o recibo cuidadosamente no bolso da camisa, pegou as chaves da velha caminhonete Ford que mal usava desde que Conceição partira e saiu de casa. Thor tentou segui-lo, mas Joaquim o fez voltar. Fica aqui, Thor. Se eu não voltar, pelo menos você tem as galinhas para cuidar. A estrada até a cidade nunca havia parecido tão longa. A caminhonete zunia e chacoalhava a cada buraco. E Joaquim precisou parar 2 vezes porque suas mãos tremiam tanto que não conseguia manter o volante firme. Não era medo por si mesmo, era terror pelo que poderia estar acontecendo com Miguel e Aninha naquele exato momento. O posto Estrela do Norte ficava na saída da cidade, um estabelecimento pequeno e movimentado que servia principalmente caminhoneiros e fazendeiros da região. Joaquim estacionou a caminhonete e entrou na loja de conveniências, tentando parecer casual. O atendente era um rapaz jovem que Joaquim não conhecia. Mas após alguns minutos de conversa aparentemente desinteressada sobre preços de combustível e movimento na estrada, conseguiu informações valiosas. Ontem à noite passou um comboio estranho por aqui, disse o jovem, limpando o balcão. 4 carros, todos escuros, com vidros fumês. Pararam para abastecer, mas ninguém desceu dos carros. Só o motorista do primeiro. O coração de Joaquim acelerou. Que horas foi isso? Umas 2 da manhã. Achei estranho, porque normalmente esse tipo de movimento só acontece quando tem alguma coisa errada. Sabe como é, né? Gente que prefere viajar quando não tem movimento na estrada. E você viu para que direção eles foram? O rapaz apontou para o norte. Seguiram pela 347. Tem algumas fazendas isoladas naquela região, mas a maioria é terra abandonada. Terra abandonada. O lugar perfeito para esconder crianças sequestradas. Joaquim agradeceu e voltou para a caminhonete, seguindo pela rodovia 347 em direção ao norte. A paisagem mudou rapidamente de campos cultivados para mata fechada e propriedades abandonadas. Joaquim dirigia devagar, parando a cada porteira, a cada estrada de terra que se desviava da pista principal. Na maioria dos lugares não havia nada, apenas capim alto e casas caindo aos pedaços. Mas no quilômetro 47 encontrou algo que fez seu sangue gelar. Marcas de pneus. Várias, todas recentes, levando a uma estrada de terra que se embrenhava na mata densa. E pregado em uma árvore próxima, um cartaz desbotado que dizia propriedade privada, proibida a entrada. Joaquim estacionou a caminhonete atrás de algumas árvores, fora da vista da estrada principal, e começou a caminhar pela trilha. Cada passo era uma luta contra o medo e contra as limitações de seu corpo envelhecido, mas a imagem de Miguel e Aninha sendo maltratadas o impulsionava para a frente. Após 15 minutos de caminhada por uma trilha que mais parecia um túnel verde, ele chegou a uma clareira onde se erguia uma construção que fez seu estômago embrulhar. Era uma casa grande, mas claramente adaptada para fins que não tinham nada de residencial. Todas as janelas do andar inferior estavam fechadas com tábuas pregadas, e grades de ferro protegiam as do andar superior. Um galpão grande se estendia atrás da casa principal, e mesmo à distância, Joaquim podia ouvir vozes vindas de lá. Mas o que realmente o aterrorizou foram as crianças no quintal. Havia pelo menos uma dúzia delas, todas aparentando ter entre 6 e 12 anos, vestindo roupas sujas e remendadas.
Estavam carregando baldes pesados, varrendo um pátio de terra batida com vassouras gastas e realizando outras tarefas claramente inadequadas para suas idades. Um homem grande, de braços cruzados e expressão severa, as observava de perto, e ali, no meio delas, Joaquim viu Miguel. O menino carregava um balde que era obviamente pesado demais para ele, suas pernas finas tremendo com o esforço. Tinha um hematoma roxo na bochecha esquerda, e suas roupas estavam ainda mais sujas do que quando havia sido levado da fazenda. Joaquim procurou desesperadamente por Aninha, mas não a viu entre as crianças do quintal. Onde ela estava? O que haviam feito com ela? Aproximou-se cuidadosamente, usando as árvores como cobertura, até conseguir se esconder atrás de uma pilha de madeira velha que ficava a poucos metros da cerca da propriedade. Dali, conseguia ouvir fragmentos das conversas. "Mais rápido!" gritava o homem que vigiava as crianças. "Essas ferramentas não vão se limpar sozinhas." Uma das crianças, uma menina que não podia ter mais de 7 anos, tropeçou e deixou cair as ferramentas que carregava. O barulho do metal batendo no chão ecoou pela clareira, e o homem se aproximou dela com uma expressão que fez Joaquim tremer de raiva. "Olha o que você fez, sua inútil!" gritou, levantando a mão como se fosse bater na criança. Foi quando Miguel largou seu balde e correu para se posicionar entre o homem e a menina menor. "Foi sem querer", disse Miguel, sua voz tentando soar corajosa, apesar do medo óbvio. "Ela está cansada. As ferramentas são muito pesadas." O homem olhou para Miguel com uma crueldade que fez Joaquim cerrar os punhos. "Ah, é? E quem é você para falar comigo assim, garoto?" "Ninguém", respondeu Miguel, baixando os olhos, mas mantendo-se entre o agressor e a menina menor. Só não bate nela, bate em mim." A cena partiu o coração de Joaquim. Um menino de 8 anos se oferecendo para apanhar no lugar de uma desconhecida. Que tipo de ambiente era aquele onde crianças tinham que proteger umas às outras de adultos que deveriam cuidar delas? O homem riu cruelmente. "Que bonito! O herói chegou!" E, sem aviso, deu um tapa na cabeça de Miguel que fez o menino cambalear. "Da próxima vez, cuida da sua vida." Miguel se recompôs rapidamente e ajudou a menina menor a juntar as ferramentas espalhadas. Joaquim viu lágrimas nos olhos do garoto, mas ele as enxugou rapidamente, como se chorar fosse um luxo que não podia se permitir. "Onde está a menina nova?" perguntou o homem, aparentemente se lembrando de algo. "Ainda está no quarto de castigo", respondeu uma das crianças mais velhas. "Não parou de chorar desde ontem." Quarto de castigo. Joaquim sentiu náusea. Aninha, uma criança de 5 anos, estava trancada em algum lugar como punição por... Por quê? Por chorar? Por ter medo? "Deixa ela lá mais um tempo", disse o homem com indiferença. "Talvez assim aprenda a ser mais cooperativa." A crueldade casual da declaração foi a gota d'água para Joaquim. Aninha estava sendo torturada psicologicamente por ser uma criança normal, reagindo normalmente a uma situação terrível. Joaquim observou a propriedade por mais tempo, tentando memorizar a disposição dos edifícios, os horários dos guardas, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a planejar um resgate. Contou pelo menos 3 homens adultos, todos armados, e percebeu que havia câmeras de segurança em pontos estratégicos. Como um velho de 72 anos, sozinho e desarmado, poderia invadir um local tão bem protegido e resgatar 2 crianças? Mais importante ainda, como poderia resgatar Miguel e Aninha sem colocar as outras crianças em perigo ainda maior? Joaquim passou o resto do dia observando a rotina do local. As crianças trabalhavam das 6 da manhã até o anoitecer, com apenas uma pausa curta para uma refeição escassa ao meio-dia. Eram forçadas a limpar ferramentas, carregar materiais pesados e realizar outras tarefas que eram claramente destinadas a adultos. E Miguel, mesmo sendo novo ali, já havia assumido o papel de protetor das crianças menores.
Joaquim o viu ajudando uma menina que mal conseguia carregar sua carga, dividindo sua própria refeição com um menino que parecia doente e consolando uma criança que chorava baixinho. O coração de Joaquim se encheu de orgulho e dor ao mesmo tempo. Orgulho por ver que Miguel mantinha sua humanidade mesmo em circunstâncias desumanas. Dor por saber que uma criança de 8 anos não deveria ter que assumir responsabilidades de adulto. Quando escureceu, as crianças foram levadas para dentro da casa principal. Joaquim esperou até ter certeza de que todos os guardas haviam se recolhido antes de se aproximar ainda mais da construção. Encontrou uma janela no andar superior que não estava totalmente coberta e conseguiu espiar para dentro. O que viu o fez engasgar. Era um dormitório improvisado, com colchões velhos espalhados pelo chão. As crianças estavam deitadas, a maioria já dormindo de exaustão, mas algumas ainda sussurravam entre si. Miguel estava acordado, olhando fixamente para o teto, e Joaquim podia ver mesmo no escuro que o menino estava chorando silenciosamente. Onde estava Aninha? Por que ela não estava com as outras crianças? Joaquim contornou a casa cuidadosamente, procurando por outro ponto de observação. Foi quando ouviu um choro baixinho, abafado, vindo de uma pequena construção anexa à casa principal. Era quase imperceptível, mas Joaquim reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era Aninha. Ela estava trancada sozinha em um cubículo que não passava de um depósito convertido, chorando no escuro, provavelmente sem comida nem água adequados. Uma criança de 5 anos, isolada e aterrorizada, como punição por ser uma criança. A raiva que tomou conta de Joaquim foi como um incêndio. Seus punhos se cerraram, e por um momento ele considerou seriamente tentar invadir o local naquele mesmo instante, consequências que fossem. Mas a razão prevaleceu. Se tentasse um resgate desorganizado, provavelmente conseguiria apenas piorar a situação das crianças. Precisava de um plano. Voltou para a caminhonete com o coração pesado, mas com a mente fervilhando de possibilidades. Tinha encontrado Miguel e Aninha. Sabia onde estavam e em que condições viviam. Agora precisava descobrir como tirá-las de lá. Durante o caminho de volta para casa, Joaquim tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia resgatar as crianças sozinho, mas também não podia confiar nas autoridades. Não sabia quem poderia estar envolvido naquela operação ou quem poderia ser comprado. Mas havia uma pessoa na cidade que talvez pudesse ajudar. Padre Fernando, o jovem vigário que havia chegado recentemente da capital. Ele parecia genuinamente preocupado com o bem-estar da comunidade e, mais importante, tinha contatos fora da região. Quando chegou em casa, Joaquim encontrou Thor esperando na varanda como se soubesse que seu dono voltaria com más notícias. O velho fazendeiro se ajoelhou e abraçou o cão, deixando as lágrimas correrem livremente. "Elas estão vivas, Thor", sussurrou no pelo do animal. "Mas estão sofrendo. E eu não sei se vou conseguir salvá-las." Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir. Ficou caminhando pela casa vazia, olhando para os desenhos que Aninha havia feito na terra do quintal antes de serem apagados pela chuva, tocando os objetos que Miguel havia deixado para trás. 2 crianças que haviam chegado até ele pedindo proteção, e ele havia falhado com elas da forma mais cruel possível. Não apenas não havia conseguido protegê-las, como agora elas estavam sofrendo ainda mais por terem tentado confiar nele. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, Joaquim já havia tomado uma decisão. Iria à cidade procurar o Padre Fernando. Contaria tudo o que havia visto e tentaria convencê-lo a ajudar, porque mesmo que custasse sua própria vida, ele não abandonaria Miguel e Aninha naquele lugar terrível. Elas haviam se tornado sua família. E família se protege até o fim. Mas enquanto se preparava para sair, Joaquim não sabia que naquele exato momento a situação das crianças estava prestes a piorar ainda muito mais.
Padre Fernando ouviu em silêncio absoluto enquanto Joaquim contava tudo o que havia visto na propriedade abandonada. O jovem vigário, de apenas 28 anos, tinha o rosto cada vez mais pálido conforme os detalhes eram revelados. Quando Joaquim terminou de falar, o padre permaneceu quieto por longos minutos, as mãos entrelaçadas sobre a mesa de madeira simples da sacristia. "Meu Deus", murmurou finalmente. "Eu tinha ouvido rumores, mas nunca imaginei que fosse tão organizado." "Rumores?" perguntou Joaquim, se inclinando para a frente. "Que tipo de rumores?" Padre Fernando hesitou, claramente dividido entre a confidencialidade e a necessidade de ajudar. Algumas pessoas da comunidade mencionaram crianças desaparecidas nos últimos meses, sempre com histórias confusas. Fugiram de casa, foram morar com parentes distantes, coisas assim, mas nunca pareciam certas. O coração de Joaquim afundou. Quantas crianças haviam sido levadas? Quantas famílias estavam sofrendo sem saber o que havia acontecido com seus filhos? "Padre, eu preciso da sua ajuda", disse Joaquim, sua voz carregada de desespero. "Eu não posso tirar essas crianças de lá sozinho, mas também não posso deixá-las lá sabendo o que está acontecendo." "Vamos à polícia", disse o padre, levantando-se. "É a coisa certa a fazer." "Não." A resposta de Joaquim foi mais abrupta do que pretendia. "Desculpe, padre, mas como sabemos em quem confiar? Essa operação é grande demais para não ter proteção. Se contarmos para a pessoa errada..." Padre Fernando acenou, entendendo a preocupação. "Então, o que você sugere? O senhor não tem contatos na capital? Gente de fora da região que não pode estar envolvida?" O padre pensou por um momento. "Tenho um amigo que trabalha com uma organização de proteção à criança. Ele poderia trazer uma equipe de fora, investigadores que não têm ligação local." "Quanto tempo levaria?" perguntou Joaquim ansiosamente. "Alguns dias, talvez uma semana." "Uma semana?" Joaquim se levantou bruscamente. "Padre, você viu o estado daquela menina? Aninha tem 5 anos e está trancada sozinha como castigo por chorar. Uma semana pode ser tempo demais." Foi nesse momento que a porta da sacristia se abriu e uma mulher entrou apressadamente. Era Maria dos Santos, que administrava o pequeno armazém na praça central da cidade. Seus olhos estavam vermelhos de choro e ela tremia visivelmente. "Padre Fernando", disse ela ofegante, "preciso falar com o senhor." "É sobre minha irmã, Lourdes." Joaquim sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lourdes, a tia das crianças, a mulher que havia tentado proteger Miguel e Aninha e que desaparecera após a fuga deles. "O que aconteceu com ela?" perguntou o padre gentilmente. Maria começou a chorar mais forte. "Eu não sabia onde ela estava. Há semanas que ninguém a via. Até hoje de manhã, quando ela apareceu na minha porta." "Ela está bem?" perguntou Joaquim, incapaz de se conter. Maria olhou para ele com estranheza. Não o conhecia, mas respondeu: "Ela está muito machucada. Diz que o homem com quem morava a espancou e a manteve presa por semanas. Ela só conseguiu fugir ontem à noite." O quebra-cabeças começou a se formar na mente de Joaquim. A tia Lourdes havia sido mantida prisioneira, provavelmente como punição por ter ajudado as crianças a fugir. "Onde ela está agora?" perguntou o padre. "Em casa, escondida. Ela tem muito medo. Diz que eles vão atrás dela e que eles ainda têm Miguel e Aninha." Maria começou a soluçar incontrolavelmente. "Meu Deus, padre, o que fizeram com aquelas crianças? Lourdes diz que eles as venderam para gente muito ruim, gente que machuca a criança." Joaquim não conseguiu mais se conter. "Eu sei onde elas estão." Maria e o padre o olharam com surpresa. Joaquim contou rapidamente como havia encontrado as crianças em sua fazenda e como elas haviam sido levadas. "Meu Deus", sussurrou Maria, "o senhor é o fazendeiro que cuidou delas." Lourdes falou do senhor.
Ela disse que um anjo havia aparecido para proteger as crianças. Não fui anjo suficiente, disse Joaquim amargamente. Eles as levaram mesmo assim. Maria se aproximou dele e segurou suas mãos. Lourdes quer ajudar. Ela conhece esses homens, sabe como eles operam. Talvez juntos possamos fazer alguma coisa. 1 hora depois, os 4 estavam reunidos na casa simples de Maria. Lourdes era uma mulher de cerca de 40 anos, mas parecia ter 60. Seu rosto estava marcado por hematomas em vários estágios de cicatrização, e ela se movia com dificuldade, claramente sofrendo dores pelo corpo todo. Mas quando viu Joaquim, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. "O Senhor cuidou deles", disse ela, sua voz rouca de tanto chorar. "Miguel me falou do senhor antes de fugirem. Disse que tinha um fazendeiro bonzinho que dava comida para as crianças perdidas." Joaquim sentiu um nó na garganta. "Eu falhei com eles. Não consegui protegê-los." "Não", disse Lourdes firmemente. "O Senhor deu para eles alguns dias de paz." Miguel nunca havia falado de nenhum adulto com carinho até mencionar o Senhor. As palavras de Lourdes trouxeram um pouco de conforto, mas também aumentaram a determinação de Joaquim. "Você sabe como podemos tirá-los de lá?" Lourdes acenou. "Conheço aquele lugar. Já estive lá antes, quando ainda achava que o Ronaldo era uma pessoa boa." Ela se referiu ao tio mau pelo nome pela primeira vez. "É bem protegido, mas tem um ponto fraco." "Qual?" "Todas as quartas-feiras à noite, a maioria dos homens vai para a cidade. Deixam apenas 2 guardas, e esses 2 costumam beber. É quando fazem a entrega semanal." "Entrega?" perguntou o padre. Lourdes baixou os olhos envergonhada. "Levam algumas das crianças maiores para trabalhar em outros lugares por algumas horas. Coisas que não quero falar na frente do padre." O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos entenderam a implicação sem que ela precisasse explicar. "Hoje é quarta", disse Joaquim, olhando para o calendário na parede. "Eu sei", respondeu Lourdes. "Por isso, vim procurar ajuda hoje. É nossa única chance." Padre Fernando se levantou. "Não posso permitir que vocês façam isso sozinhos. É perigoso demais." "Então venha conosco", disse Joaquim. "Ou melhor ainda, traga ajuda." O padre pensou por um momento. "Tenho a chave da igreja, posso tocar os sinos como sinal, e conheço alguns homens da comunidade que poderiam ajudar se soubessem do que se trata." "Não muitos", alertou Lourdes. "Se alguém contar para a pessoa errada, apenas 3 ou 4, prometeu o padre. Homens de confiança que têm filhos pequenos e entenderiam a situação. O plano que elaboraram era simples, mas arriscado. Lourdes e Joaquim se aproximariam da propriedade pelo lado norte, onde ela conhecia uma passagem na cerca. O padre ficaria na estrada principal com um grupo de homens da cidade como apoio. Se alguma coisa desse errado, ele tocaria os sinos da igreja como sinal de alarme e todos correriam para ajudar. Quando anoiteceu, Joaquim se viu caminhando pela mata fechada ao lado de uma mulher que mal conhecia, mas que compartilhava com ele o mesmo desespero de salvar 2 crianças inocentes. Lourdes se movia com dificuldade por causa dos ferimentos, mas sua determinação era inabalável. "Ali", sussurrou ela, apontando para uma abertura na cerca quase invisível no escuro. Eles nunca consertaram esse buraco porque achavam que ninguém sabia dele. Atravessaram a cerca e se aproximaram da casa pelo lado oposto ao que Joaquim havia usado na noite anterior. Lourdes tinha razão. Havia apenas 2 guardas visíveis e ambos pareciam estar bebendo na varanda da frente. "As crianças estão todas no dormitório do andar superior", sussurrou Lourdes. "Menos a Aninha. Se ela ainda está de castigo, está na construção pequena do lado direito." O coração de Joaquim se apertou. "Vou buscar a Aninha primeiro. Você consegue chegar até o Miguel?" Lourdes acenou. "Tenho uma chave que ainda pode funcionar. Ronaldo nunca imaginou que eu faria uma cópia.
separaram-se no escuro. Joaquim se dirigiu para o pequeno depósito onde havia ouvido Aninha chorando na noite anterior. A porta estava trancada com um ferrolho simples e ele a abriu cuidadosamente. O que encontrou lá dentro quase o fez gritar de raiva. Aninha estava encolhida em um canto, sobre um cobertor sujo, com as roupas imundas e o cabelo emaranhado. Estava acordada, mas parecia estar em estado de choque. Quando viu Joaquim, ela simplesmente o encarou sem reação, como se não acreditasse que ele fosse real. Aninha, sussurrou Joaquim, se ajoelhando ao lado dela. Sou eu, seu Joaquim, vim buscar você. A menina piscou várias vezes, depois começou a chorar silenciosamente. Joaquim a pegou no colo, sentindo como ela estava leve demais, frágil demais. Cadê o Miguel? Sussurrou ela, sua primeira palavra para ele. Vamos buscar ele agora, prometeu Joaquim. Saíram do depósito e se dirigiram para a casa principal. Joaquim viu Lourdes na janela do andar superior, fazendo gestos para indicar que havia conseguido entrar. Alguns minutos depois, ela apareceu na porta dos fundos, com Miguel e 3 outras crianças. Miguel correu para Joaquim, no momento em que o viu, e o velho fazendeiro teve que lutar para não chorar alto de alívio. O menino estava magro e machucado, mas vivo. Seu Joaquim, sussurrou Miguel, abraçando as pernas do velho fazendeiro. Eu sabia que o senhor ia vir buscar a gente. E as outras crianças? Perguntou Joaquim, olhando para Lourdes. Não podemos levar todas, disse ela com dor na voz. Seria impossível mover tantas crianças sem fazer barulho, mas agora que sabemos onde elas estão. Foi quando ouviram gritos vindos da frente da casa. Os guardas haviam descoberto a fuga. Corre! Gritou Lourdes, empurrando as crianças na direção da mata. O que se seguiu foi uma corrida desesperada através da floresta escura. Joaquim carregava Aninha, que mal conseguia caminhar depois de dias sem comida adequada. Miguel corria ao lado deles, ajudando as outras crianças menores. Lourdes, apesar dos ferimentos, liderava o grupo por caminhos que só ela conhecia. Atrás deles, ouviram gritos, latidos de cães e o barulho de pessoas correndo pela mata. Mais rápido! Gritou Lourdes. A estrada está logo ali. Joaquim sentiu seus pulmões pegando fogo e suas pernas falhando, mas continuou correndo. Não podia falhar agora. Não quando estava tão perto de colocar as crianças em segurança. Foi quando o som dos sinos da igreja ecoou pela noite. Padre Fernando havia visto os perseguidores e dado o sinal combinado. Em poucos minutos, os homens da cidade estariam a caminho. Chegaram à estrada no momento em que 2 caminhonetes apareceram vindas da direção da cidade. Padre Fernando saltou da primeira, junto com 4 homens, que Joaquim reconheceu vagamente da feira semanal. Rápido, subam! Gritou o padre. As crianças foram carregadas para as caminhonetes no momento em que os perseguidores saíram da mata. Houve uma confusão de gritos e ameaças, mas os homens da cidade eram em maior número e estavam preparados. Os sequestradores recuaram para a mata quando perceberam que estavam em desvantagem numérica. 1 hora depois, todos estavam na delegacia da cidade vizinha, onde o padre havia contratado um advogado de confiança da capital. As crianças foram examinadas por um médico que confirmou sinais de maus tratos e desnutrição, mas nada que não pudesse ser tratado com cuidado e tempo. Aninha não saía do colo de Joaquim, e Miguel permanecia grudado ao lado dele, como se tivesse medo de que o velho fazendeiro desaparecesse novamente. Nos dias que se seguiram, a operação de tráfico foi completamente desmantelada. A propriedade foi invadida por uma força-tarefa especial trazida da capital, e todas as crianças restantes foram resgatadas. Ronaldo e seus comparsas foram presos e posteriormente condenados a longas penas de prisão. Lourdes se recuperou lentamente dos ferimentos físicos e emocionais, apoiada pela irmã Maria e pela comunidade.
E depois de longas discussões com assistentes sociais e advogados, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Eu não consigo mais cuidar delas, disse ela para Joaquim 3 semanas após o resgate. Toda vez que olho para Miguel e Aninha, lembro de tudo que eles passaram por minha causa. Eles precisam de um novo começo, com alguém que represente segurança, não trauma. Mas você é a tia deles, protestou Joaquim. E você é quem eles amam, respondeu Lourdes. Miguel fala do Senhor o dia inteiro, e Aninha, ela só sorri quando está com o Senhor. Era verdade. Nas semanas de recuperação, as crianças haviam se recusado a se separar de Joaquim. Dormiam na casa dele, ajudavam com os afazeres da fazenda e lentamente começavam a demonstrar sinais de cura emocional. Miguel havia retomado sua personalidade protetora, mas agora de forma saudável. Cuidava de Aninha sem a urgência desesperada de antes. Brincava com Thor, ajudava Joaquim com as galinhas e até havia começado a frequentar a escola na cidade. Aninha voltara a desenhar, mas agora seus desenhos mostravam casas com jardins, famílias felizes e animais brincando no quintal. Havia retomado a fala normal e até havia começado a chamar Joaquim de Vovô Joaquim, um título que fazia o coração do velho fazendeiro transbordar de alegria. O processo de adoção levou alguns meses, mas foi facilitado pelo depoimento das próprias crianças, que deixaram claro para juízes e assistentes sociais que queriam ficar com Joaquim. 1 ano depois do dia em que 2 crianças desesperadas haviam corrido em direção ao seu portão, Joaquim se viu oficialmente avô de Miguel e Aninha. A fazenda havia sido reformada com o dinheiro que recebeu como recompensa por ajudar a desmantelar a rede de tráfico. Novos quartos foram construídos, a casa foi pintada e um playground simples foi instalado no quintal. Lourdes visitava regularmente e havia se tornado uma presença constante e positiva na vida das crianças. O trauma inicial havia sido superado. E ela agora era verdadeiramente a tia amorosa que sempre havia desejado ser. Padre Fernando oficializou a adoção em uma cerimônia simples na igreja, com toda a comunidade presente. Maria dos Santos forneceu o bolo e até Thor ganhou uma gravata especial para a ocasião. Naquela noite, quando as crianças já dormiam em seus próprios quartos decorados com desenhos coloridos de Aninha e inventos criativos de Miguel, Joaquim se sentou na varanda com uma xícara de café e observou as estrelas. Conceição havia partido há 4 anos, deixando-o sozinho e sem propósito. Mas o destino havia trazido 2 crianças até sua porta, e através do sofrimento compartilhado, eles haviam se tornado uma família verdadeira. Miguel apareceu na porta da casa, esfregando os olhos sonolentos. Vovô Joaquim, o senhor não vem dormir? Já vou, meu filho, respondeu Joaquim sorrindo. Só estava agradecendo as estrelas. Agradecendo por quê? Joaquim olhou para o neto, porque Miguel era verdadeiramente seu neto agora, não apenas no papel, mas no coração. E sentiu uma paz que não experimentava há anos. Por vocês terem encontrado o caminho até mim. Miguel sorriu, aquele sorriso que havia se tornado tão comum nos últimos meses, substituindo a expressão séria e assombrada que carregara por tanto tempo. A gente também agradece todos os dias, vovô. A Aninha disse que o senhor é nosso anjo da guarda. Joaquim se levantou, pegou Miguel no colo. Mesmo com 8 anos, o menino ainda era pequeno o suficiente para isso, e o carregou para dentro de casa. Vocês que são meus anjos, disse ele, tucando Miguel na cama. Vocês salvaram este velho tanto quanto eu salvei vocês, e era verdade. 2 crianças traumatizadas e um velho fazendeiro solitário haviam encontrado uns nos outros exatamente o que precisavam para curar suas feridas mais profundas. O amor, descobriram, era mesmo a força mais poderosa do mundo, capaz de transformar o maior sofrimento na mais pura alegria
e de criar famílias onde antes só havia solidão. Quando Joaquim apagou as luzes da casa naquela noite, foi com a certeza de que, apesar de todo o sofrimento que haviam passado, o final da história era exatamente como deveria ser. 3 corações que haviam encontrado uns nos outros a cura para todas as suas dores.